Olá, estamos de volta para a nossa revisão da aula 42.2, Literatura, o modernismo em Portugal, a segunda geração. O que a gente tem aqui para falar da segunda geração, amadinhos? Então, você vai lembrar que a revista foi fundada pela parceria entre Branquinho da Fonseca, José Régio, João Gaspar Guimarães e outros, vários artistas. José Régio é até hoje considerado como um dos maiores nomes da literatura contemporânea portuguesa. Suas obras eram formadas por muita diversidade de produção de gêneros. Quem é esse? Segunda geração, literatura em Portugal. Aqui eu tenho o presencismo, que foi de 1927 a 1940, que está 1939, Segunda geração. Mas tem livro que você vai encontrar também em 1940. Então, 39 e 40 é onde terminou esse período do presencismo. Quais as principais características? A presença de romances, críticas literárias e contos. A noção da produção da arte pela arte, a arte transcendental e atemporal. A revista foi publicada pela parceria entre Branquinho da Fonseca, José Régio, João Gaspar Guimarães e outros vários artistas, porém, assim como no eufemismo, Fonseca, Régio e Gaspar são tidos como os principais representantes desta geração. Autores e obras, Quais são os autores, do presencismo? Quais as principais obras, que eu trouxe? José Régio, ele nasceu em 1901 a 1969. Foi o escritor, diretor, editor da revista. Presença, por isso que dá o nome de presencismo, escreveu Poemas de Deus e do Diabo, Jogo da Cabra Cega, A Mais Mundo. Branquinho da Fonseca nasceu, o outro, que faz parte do presencismo, 1905 a 1974. O autor usou também o pseudônimo de Antônio Madeira, Escreveu poemas Mar Coalhado, Bandeira Preta e Mar Santo. Aí foi de que ano? 1952 que ele escreveu o Mar Santo. Então aqui, amados, só coloquei em destaque esses dois, que foi que a questão da segunda geração, que se destacou, que fundou, que foi escritor, tudo. Esses dois mais importantes, tá bom? E as obras que se destacaram. Belezinha? Então, nós estamos falando de quê? Da segunda geração do modernismo em Portugal. Qual é a sua classificação? Presencismo. Beleza? Agradeço a participação de vocês e até a próxima. Olá, amadinhos! Estamos de volta com a nossa revisão? Não, amado, é agora! É para mostrar o que foi revisado, a hora da atividade, meus queridos. É a hora de tirar dúvidas. Como que eu vou tirar dúvida, amada? Olha, na resolução da atividade de sala, meus queridos. Vamos lá. Questão 1. Embora existam divergências sobre sua estruturação, o modernismo em Portugal pode ser dividido em letra A, eufemismo, neorrealismo, romantismo, literatura contemporânea. B, eufemismo, presencismo, futurismo e surrealismo. C, humanismo, cubismo, neorrealismo e concretismo. D, presencismo, futurismo, realismo e naturalismo.
E, eufemismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo. Qual é a alternativa, amadinho? Tá bom? Vamos descobrir? Letra E, eufemismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo. Aqui é o modernismo em Portugal. Belezinha? Belezinha, professora! Parabéns a todos que acertaram a questão. Questão 2. Sobre o presencismo, é correto afirmar apenas, olha só, apenas aí que ó, um movimento literário do qual fizeram parte, entre outros, Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namor, Mário Braga, Soeiro Pereira Gomes e Carlos de Oliveira. B. O presencismo teve início no ano de 1915, quando um grupo de escritores, artistas plásticos, Mário de Sá, Raul Leal, Luiz de Montalvão, Almada Negreiros, o brasileiro Ronald de Carvalho e Fernando Pessoa, lançou o primeiro Orfeu, revista trimestral de literatura. C. Além de dar continuidade às ideias do eufemismo e de eleger os primeiros desse período como os mestres, os presencistas pregavam uma literatura mais intimista e artística, voltada para a introspecção. D. Por ser um movimento de transição, uma vez que em 1915 surgiu a revista Orfeu, marco inicial do modernismo português, o presencismo também pode ser classificado como pré-modernismo. E, surgido de um grupo de poetas liderado por André Breton, na França, o presencismo tornou-se um movimento artístico que defendia a volta a um primitivismo infantil. É um movimento que pretendia manifestar espontaneidade de ordem nacional ou moral, né? Qual é a alternativa? Letra C, né? Além de dar continuidade às ideias do eufemismo, de eleger membros desse período como mestres, os presencistas pregavam uma literatura mais intimista e artística, voltada mais para a introspecção. Muito bem, vamos lá para mais uma questão. Aqui eu tenho um texto, né, de Fernando Pessoa. Leia o texto abaixo. O céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. O macio terra ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisada, Lisboa de outrora de hoje. Nada me dás, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Fernando Pessoa. A estrofe do poema permite considerar que o eu lírico sente. Letra A. Uma saudade carinhosa da infância, pois em Lisboa ainda pode viver bons momentos. B. Uma mágoa de Lisboa, pois lá passou uma infância vazia e sem sentimentos. C. O medo de revisitar Lisboa, pois a cidade nunca lhe proporcionou boas lembranças. D. Uma mágoa de sua cidade, Lisboa, pois ela tirou-lhe todos os bons sentimentos. E. Uma saudade melancólica da infância, pois trata-se de uma época remota, irrecuperável. Amados, leram um trecho, deu para perceber? Então, o que é o eu lírico, né? Sente. Letra
E uma saudade melancólica da infância, pois trata-se de uma época remota irrecuperável. Daqui a pouco você pode dar uma volta, retornar lá no trecho e você vai perceber essa questão da melancolia, daquela saudade lá no período de quando ele era criança. 4. Estão entre os principais representantes do presencismo, né? Quais, né? Letra A, Luiz de Camões, Flaubert Espanca, Sofia de Mello, Brenner, Anderson. B, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros. C, José Régio, Adolfo Casares Monteiro, Miguel Torga. D, Alexandre O'Neill, Fernando Namora, José Saramago. E, Natália Correia, José Augusto França e Mário Cesarini. E aí, amados, dá por eliminação. Então, vocês já conseguiram eliminar e vamos conferir o nosso gabarito. Letra C. Muito bem, amadinhos. Vamos lá para a letra C. Parabéns a todos que acertaram, né, as atividades da 1 a 4. E aquele momento que todo mundo está esperando. Qual é o momento, amadinha? Tá? É o momento do Se Liga no Enem. Muito bem. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma tirinha do H que fala o seguinte. Eu vou ler a tira primeiramente, tá? Acho que o mundo é redondo. É mesmo? Aí fica aquela questão, aquela dúvida, né? Vou levar você ao oculista. Aqui eu tenho. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Alberto Caeiro. A Tira H é um poema de Alberto Caeiro, um dos heteronônimos de Fernando Pessoa. Expresso com linguagens diferentes uma mesma ideia e de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente. Letra A, pelo alcance de cada altura. B, pela capacidade visual do observador. C, pelo senso de humor de cada um. D, pela idade do observador. E pela altura do ponto de observação. Então, aqui, qual é a alternativa, meus queridos? Vamos conferir o nosso gabarito. Letra A, pelo alcance de cada altura. Muito bem, eu não podia, né, deixar de falar com vocês, né, aquele momento. Que momento é esse, amada? É do clube de leitura, né? Da hora da dica literária. Vamos lá. Dica de hoje continua ainda sendo Capitães da Areia. De quem? Quem escreveu Capitães de Areia, amadinho? José. Não, José não. Jorge Amado. Meu Deus do céu, já queria colocar aqui José de Alencar. Meu Deus, deleta. Não é José, é Jorge Amado, tá? Capitães de Areia, autor Jorge Amado, é uma narrativa de teor comunista declarado, na qual Jorge Amado denuncia em sua percepção os males de uma sociedade que sendo marcada pela lógica capitalista, vira as costas para aqueles menos oportunados. Aqui tem um grupo, uma garotada que vivia junto em comunidade, tá certo? Você vai ler esta obra e você vai se encantar. Belezinha?
Belezinha? Belezinha. Ninguém quer ler, não? Vai ler sim, amadinho. Olha, tem cada parte interessante nesta obra, mas eu não vou contar. Não, 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 não. E, né, meus queridos, qual é o pensamento do dia que eu deixo aqui para vocês? Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então, preste atenção. Esse pensamento aí é da nossa amada Pura Moreno Domingues, tá certo? Ela deixou essa mensagem aqui para vocês. Belezinha? Então, meus queridos, agradeço a participação de todos. Muito obrigada e até a próxima aula.